Pedro, um simples pescador da Galileia, um homem comum que se tornou um dos maiores exemplos de fé, coragem e transformação na história do cristianismo. Sua história não é apenas sobre milagres e liderança, mas sobre um coração humano moldado pelo amor e graça de Deus. Hoje, vamos mergulhar profundamente na trajetória de Simão Pedro, desde suas humildes origens até seu papel crucial na propagação do Evangelho. Tudo começou à beira do mar da Galileia. Pedro e seu irmão André eram pescadores, homens do trabalho árduo, acostumados com a imprevisibilidade das águas. Certo dia, enquanto lançavam suas redes, Jesus se aproximou e lhes fez um convite que mudaria suas vidas para sempre. Sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Sem hesitação, deixaram tudo para trás e seguiram o Mestre. Eles não sabiam ainda a profundidade do chamado, mas estavam dispostos a confiar. A princípio, Pedro acompanhava Jesus, aprendia seus ensinamentos e via os milagres. Ele testemunhou a cura de enfermos, a multiplicação dos pães e peixes e até a ressurreição de mortos. Cada evento fortalecia sua fé, mas também colocava à prova sua compreensão sobre quem era Jesus e qual seria seu papel no plano divino. Pedro também esteve presente na transfiguração de Jesus, um dos momentos mais extraordinários do ministério de Cristo. Jesus levou Pedro, Tiago e João a um alto monte, onde foi transfigurado diante deles. Seu rosto brilhou como o sol, e suas vestes ficaram resplandecentes como a luz. De repente, Moisés e Elias apareceram conversando com Jesus. Diante dessa visão gloriosa, Pedro, tomado pelo impacto do momento, sugeriu construir 3 tendas para Jesus, Moisés e Elias, sem compreender totalmente o que estava acontecendo. Então, uma nuvem luminosa os envolveu e uma voz vinda do céu declarou: "Este é o meu filho amado, em quem me agrado, a ele ouvi." A experiência deixou Pedro atônito e prostrado, e foi uma revelação clara da divindade de Jesus. Além disso, Pedro também viu Jesus alimentar uma multidão com poucos pães e peixes e percebeu que o poder de Cristo não tinha limites. Pedro era um homem de extremos. Sua impulsividade o levava a momentos de grande fé, mas também a quedas dolorosas. Quando Jesus perguntou aos discípulos quem ele era, Pedro foi o primeiro a responder: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Sua resposta foi tão poderosa que Jesus lhe disse: "Sobre esta pedra edificarei a minha igreja." Mas logo depois, Pedro demonstrou sua dificuldade em compreender os caminhos de Deus. Ele acreditava que seguir Jesus significava triunfo terreno, mas não entendia que o caminho da cruz era necessário. Como muitos de nós, Pedro queria que as bênçãos viessem sem sofrimento, sem sacrifício. Quantas vezes temos a mesma mentalidade e queremos seguir a Cristo sem carregar nossa própria cruz? Em outro momento marcante, Pedro e os discípulos estavam em um barco no meio do mar, quando avistaram Jesus caminhando sobre as águas. Assustados, pensaram que fosse um fantasma, mas Jesus os tranquilizou dizendo: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Pedro, sempre impulsivo, respondeu: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas." Jesus o chamou, e Pedro, cheio de fé, desceu do barco e começou a caminhar sobre as águas em direção ao Mestre. No entanto, ao sentir o vento forte e olhar para as ondas, o medo tomou conta dele e começou a afundar. Clamou por socorro, e imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou, dizendo: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Esse episódio nos ensina que, enquanto mantemos nossos olhos fixos em Cristo, conseguimos enfrentar qualquer tempestade. Mas quando olhamos para as dificuldades em vez de confiar em Deus, começamos a afundar. Esse relato reflete tantas experiências da nossa caminhada cristã,
Iniciamos com fé, mas diante das dificuldades, o medo nos paralisa. Pedro também experimentou um dos momentos mais dolorosos de sua jornada. Durante a última ceia, Jesus previu que Pedro o negaria 3 vezes antes do galo cantar. Pedro, cheio de autoconfiança, afirmou que jamais faria isso. No entanto, poucas horas depois, quando Jesus foi preso, Pedro, tomado pelo medo, negou conhecê-lo 3 vezes. A dor desse fracasso o consumiu e ele chorou amargamente. Como Pedro, muitas vezes nos encontramos confiantes em nossa fé, mas falhamos nos momentos mais críticos. Porém, o fracasso de Pedro não foi o fim de sua história. Depois da ressurreição, Jesus o restaurou com amor. À beira do mar, perguntou-lhe 3 vezes: "Você me ama?" E a cada resposta de Pedro, Jesus reafirmava sua missão: "Apacente as minhas ovelhas." Isso nos ensina que Deus não nos define por nossos erros, mas pelo nosso coração e disposição de seguir em frente. Deus sempre nos dá a oportunidade de recomeçar. Pedro viveu em tempos difíceis, onde seguir a Cristo significava enfrentar perseguições severas. Após Pentecostes, ele se tornou um líder destemido da igreja primitiva. Pregou com ousadia e viu milhares de pessoas se converterem ao Evangelho. Ele enfrentou oposição feroz, sendo preso e açoitado por pregar sobre Jesus. Mas, em vez de recuar, respondeu: "Mais importa obedecer a Deus do que aos homens." Esse versículo nos lembra que, mesmo diante das adversidades, devemos manter nossa fidelidade a Deus. Ele e os demais discípulos enfrentaram constantes ameaças, prisões e até a morte por causa da fé. Mas nunca desistiram, pois sabiam que a verdadeira recompensa não era terrena, mas eterna. Além de ser um grande pregador, Pedro também realizou milagres em nome de Jesus. Ele curou um coxo à porta do templo, ressuscitou Tabita, e por onde passava, sua sombra era suficiente para que enfermos fossem curados. Isso mostra que quando entregamos nossa vida totalmente a Deus, Ele pode nos usar de maneiras extraordinárias. Mas Pedro também enfrentou desafios internos na igreja. Quando começou a se afastar dos gentios para não desagradar os judeus, foi repreendido por Paulo. Esse episódio nos ensina que mesmo aqueles que caminham com Cristo por muito tempo ainda têm áreas a serem trabalhadas e moldadas. Pedro passou seus últimos anos fortalecendo a igreja e enfrentando desafios internos. Ele viajou para diferentes comunidades, ensinando e encorajando os cristãos a permanecerem firmes. Escreveu cartas poderosas que até hoje nos ensinam sobre paciência, sofrimento e a glória que está por vir. No final de sua vida, Pedro foi preso em Roma durante a perseguição de Nero. A história de Pedro nos ensina que Deus não escolhe pessoas perfeitas. Ele chama aqueles que estão dispostos a segui-lo, apesar de suas falhas. Pedro errou, caiu, teve medo, mas sempre se levantou e confiou no amor de Cristo. Seu crescimento espiritual nos mostra que a verdadeira transformação acontece quando nos rendemos completamente a Deus. Assim como Pedro foi restaurado, nós também podemos ser. Se em algum momento nossa fé foi abalada, precisamos lembrar que Deus ainda tem um propósito para nós. Ele nos chama para uma vida de arrependimento, restauração e serviço em seu reino. Nunca é tarde para recomeçar. Se Deus transformou um simples pescador impulsivo em um grande líder espiritual, Ele também pode fazer grandes coisas através de nossas vidas. Se esse vídeo tocou o seu coração, curta e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Inscreva-se no canal Conhecimentos com Sabedoria para mais conteúdos edificantes. Que Deus te abençoe.